Olá a todos, irmãos e irmãs, benevolência da parte do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e do nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, a paz seja convosco. Que o nosso Senhor, Yeshua, Cristo Jesus, que Ele venha nos fortalecer, nos aproximar do nosso Deus Pai, para nos enriquecer, irmãos, enriquecer o nosso espírito com muito amor, mansidão e força. Que esse estudo de hoje possa nos exortar para aprendermos ainda mais a palavra de Deus. Que assim seja, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre os frutos, né? O que significa, mas como assim? Que frutos? Qual o significado dessa palavra, né? Por que ela é tão amplamente utilizada na Bíblia? Quero que, bem assim, irmãos, de forma simples, mas com uma explicação, creio que vai ser uma explicação bem extensa, mas eu quero mostrar a importância das nossas obras, ou como nós conhecemos na palavra, os frutos, né? A importância desses frutos para comprovar o nosso arrependimento, porque não basta dizer, eu me arrependi, você precisa comprovar que o teu arrependimento é genuíno, e isso nós conseguimos através dos nossos frutos, ou melhor dizendo, né, através das nossas obras, das nossas ações. São elas que comprovam se nós realmente nos arrependemos de coração, ou se nós tivemos, como eu já falei em outros vídeos, um arrependimento, como é que eu posso dizer? Aquele peso na consciência. Muitas pessoas têm peso na consciência, né? O tal do remorso, daí fala que se arrependeu, que conheceu a Cristo e tal, mas no fundo é só um arrependimento para ficar bem com um amigo e tal, mas no coração ainda não há comprovação que ele se arrependeu de verdade. Mas quem conhece as profundezas, o abismo do nosso coração? Quem é que conhece? Apenas o nosso Criador, certo? Mas Satanás, ele não tem acesso ao nosso coração. Porém, ele pode sim influenciar, colocar pensamentos, desejos e nos levar a uma queda, a um pecado gravíssimo. E ele nos acusar perante a Deus. Olha aí, tá vendo? Diz que mudou, mas não mudou. E o que vai nos fortalecer e nos impedir de que isso aconteça e nos faça cair em transgressão é um verdadeiro arrependimento e as nossas obras, que através dela, das nossas ações, Satanás observe isso e não encontre brechas para poder fazer com que nós caímos, né? Para nos fazer cair, correto? Porque se nós dermos brechas, ele vem com força total. Como o Messias mesmo diz, né? Que os demônios, quando saem, eles voltando, encontrando o templo, né, sagrado, limpo, restaurado, o que ele faz? Eles vêm sozinhos? Não, eles vêm com uma legião de demônios para habitar e ali fazer morada, e dificilmente irão sair, só com jejum e oração, correto? E uma das questões assim interessantes, irmãos, é que as pessoas pensam que demônios, eles só estão em pessoas endemoniadas, que ficam lá se retorcendo e falando, igual aparece em muitos vídeos, né, na internet, principalmente essas igrejas pentecostais que expulsam demônios. Alguns fazem, nós fazemos guerra contra os demônios, batalhas, e trazendo isso como se fosse um troféu, uma coisa, um espetáculo, né? Sendo que o próprio Messias repreendeu os discípulos, dizendo, olha, não fique aí comemorando porque vocês estão expulsando demônios. Antes agradeça pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. E é por isso que nós vemos hoje um evangelho, nessas doutrinas de homens tão defasado, né, irmãos? E isso é muito triste, por quê? Porque o fruto, as obras dessas pessoas, desses irmãos, elas são obras carnais. E antes de continuar, meus irmãos, eu gostaria de pedir para vocês curtir, compartilhar. Quem não é inscrito, se inscreva. E que essa mensagem, essa palavra possa chegar a outros irmãos que estão buscando aprender, que estão com sede, com fome do Evangelho. Eu estou aqui fazendo esse trabalho e muitos dos irmãos que participam nos canais, nos comentários, no Telegram, as suas dúvidas, elas também geram frutos de aprendizado, porque eu estudo com as suas dúvidas, aprendo com elas. Então todos nós aprendemos. Até Paulo diz lá em Romanos que ele queria se reunir com os irmãos
ter entre eles, né, entre eles frutos, né, porque a gente sempre aprende uns com os outros, né, então é por isso que nós fortalecemos, nós ajudamos, nós suportamos uns aos outros para que a nossa fé seja fortalecida. Então eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e que mais pessoas viessem a aprender essa palavra tão linda que é o Evangelho de Deus. Como eu já falei e venho falando em vários vídeos, né? O arrependimento é um passo para a salvação. Você se arrepende, né? Você comprova, você se humilha, você confessa os seus pecados, você dobra o teu joelho no teu quarto, num lugar que está só você e Deus, e com certeza as esferas celestiais, as potestades, todo o mundo espiritual está vendo que você está se arrependendo. Então, a partir do momento que você se arrepende e o Eterno vê que o teu coração está sendo sincero, pode ter certeza que o Espírito Santo vai fazer parte da tua vida. Você vai nascer de novo. Mas se o teu arrependimento não for verdadeiro, o Eterno sabe. Mas os anjos, Satanás e todos os outros não sabem. Mas eles estão observando. Aí você diz lá que se confessou. O Eterno, né, ele está observando. Ele sabe que tu não se arrependeu de verdade. Então é por isso que é dito na palavra que os frutos, né, eles comprovam verdadeiramente se a pessoa se arrependeu. São os frutos que mostram se nós realmente estamos nos caminhos de Deus, se nós respeitamos a palavra de Deus. Dizer que se arrependeu é uma coisa, provar que se arrependeu é outra. E isso nós provamos com frutos de arrependimento. Então, quando você realmente se arrepende, você se humilha, você se joga, você coloca a tua cara no chão, você fala, Pai, eu estou aqui, eu fiz isso, me humilho, me perdoa, em nome de Jesus, lava os meus pecados, eu não quero mais, me perdoa. Se humilhar, chorar, pedir perdão. Como uma pessoa pede perdão, se humilha para alguém que se arrepende de verdade, entendeu? Um cara, vou dar um exemplo, um cara traiu a esposa e realmente se arrependeu, foi um momento de fraqueza, vai lá, se arrepende e se humilha. Só que daí ele se arrependeu e se humilhou. Como é que a esposa vai confiar nele de novo? Através das obras dele, que vai comprovar que ele se arrependeu. Porque a partir do momento que ele der uma pisada fora da linha, a esposa fala, esse não se arrependeu de verdade, só mentiu para mim. Então tu imagina dizer que se arrependeu, todos os anjos verem, Satanás não perde tempo, ele vai jogar várias situações para que você possa pecar novamente, e você vai cair, porque se você não teve um arrependimento verdadeiro, se você não busca Deus em primeiro lugar, você vai cair. Então o arrependimento, ele é mostrado através dos nossos frutos. E isso, irmãos, é tão interessante que desde Gênesis, a palavra fruto, ela tem uma importância muito significativa, muito importante. Como eu disse, se arrepender é um passo importante para a salvação, mas você precisa mostrar que se arrependeu. Isso é inegável. Mas como é que nós vamos saber que uma pessoa se arrependeu de verdade? Pode pensar assim, irmão Liseu, você deve estar pensando, eu vejo tantas pessoas boas, que creem em Deus, são honestas, trabalham, vão na igreja. Isso não seria uma obra de arrependimento? Pessoas bondosas, que dão dízimos, que ajudam o próximo, que ajudam a comunidade. Eu digo para vocês que sim e que não, tá? E eu vou explicar por quê. Eu vou usar a minha experiência vivida, né? As coisas que eu vejo, tá, irmãos? Por isso que eu digo, não estou julgando todo mundo no mesmo balaio. Isso seria hipocrisia da minha parte. Existem pessoas sérias, existem pessoas que não são sérias. Existem pessoas que estão no evangelho verdadeiramente, que amam aquilo. Existem pessoas que estão ali para dizer que são pessoas boas, que mudaram e acreditam. Elas têm uma religiosidade. Elas acreditam que mudou e elas confiam naquela mudança, mas elas não mudaram, correto? E isso, irmãos, tem uma influência muito grande das denominações. As denominações, prestem atenção, as denominações hoje em dia são braço forte do sistema do inimigo. As igrejas, inclusive eu vi o presidente da Assembleia Madureira, creio eu, indo lá eu acho que foi na cúpula, creio eu que é da ONU 2030, eu preciso ver o vídeo novamente para não falar besteira, onde ele diz que as igrejas no Brasil, os líderes, né, das igrejas estão comprometidos com a Agenda 2030, tá? E isso eu vi já outras denominações, não vou citar nomes aqui, mas não é difícil, tá, meus irmãos? É só, as pessoas têm que parar de querer tudo mastigadinho e dar uma pesquisadinha, tá bom? Eu não me importo tanto que eu vou trazer um estudo aqui sobre a ciência, sobre os dias de Noé. Não, a ciência eu já falei no vídeo sobre a ciência, correto? Mas vai abordar a ciência
porque vai abordar Daniel 2, vai abordar Daniel 12, vai abordar Gênesis, vai abordar a passagem que o Messias diz que é assim como nos dias de Noé, inclusive é o título do vídeo. Então, algumas denominações grandes, tá, irmão? Elas têm no seu site, nas suas diretrizes, um apoio à agenda à ONU 2030. Só que a ONU, meus irmãos, a ONU tem como sua mentora a instituição de... como é que é o nome daquela moça? Eu sempre esqueço. Eu confundo, né, o nome dela com Helena Blavatsky, mas é Alice Bailey, tá? Alice Bailey é satanista, tá, irmãos? E ela tem uma organização, ela fundou, que é a Lucis Trust, né? Que antes era Lucifer Trust. E essa organização, ela se eu não me engano, faz mentoria dentro da ONU. Então, meus irmãos, as igrejas, as denominações que dizem que apoiam a ONU 2030, meu irmão, tá apoiando a agenda do diabo, tá? Isso eu vou mostrar para vocês, tá bom? E como eu estava dizendo, essa experiência que eu digo para vocês é aquela do dia a dia, né? Então eu não vou dizer que todas as pessoas são assim, todos que estão dentro dos templos são assim. Muitas pessoas estão lá realmente buscando alguma coisa, como eu já fui no passado. Mas o Eterno me tirou de lá, né? E eu acabei não entendendo, caí no mundo, né? Porque o Eterno faz o seguinte, mano, ele te mostra, ele te revela algumas coisas. Só que se você não entender aquilo que ele está te revelando, você não se sentir presente naquele lugar, você não conseguir compreender, não adianta tu ir para o mundão que tu vai cair no outro lado obscuro do mundo, entendeu? Como foi o meu caso. Porque se eu tivesse pego a Bíblia, tipo assim, o Eterno te mostra, você vê que tem alguma coisa errada, que era coisas que eu via, eu não compreendia, não aceitava e não achava justo algumas coisas que eu via que acontecia na igreja com a vida real. Agora, se eu tivesse pego a minha Bíblia, começado a ler, dobrado meu joelho e buscado a Deus, ele já teria me mostrado desde aquele tempo, há muitos anos atrás, tá bom? Mas, como a gente acaba cometendo nossos erros, todo mundo comete, graças a ele, né, nesse ano de 2020, foi quando eu aprendi, foi quando eu comecei a entender, e foi quando eu busquei o Eterno de verdade. E ele começou a me mostrar muitas coisas, muitos estudos, e eu cada dia mais venho aprendendo e trazendo aqui para os irmãos. A maior prova, irmãos, de arrependimento é a bondade plena, tá? A bondade com o próximo, que é amar o próximo, benevolência a ele, ter mansidão, meus irmãos, justiça, o perdão genuíno, verdadeiro. E como eu falei para vocês, pelas minhas experiências e o que eu observo, o que eu vejo hoje é o oposto disso. É uma imensa falsidade sobre as pessoas. Você vê as pessoas falando uma coisa, as pessoas cantando, louvando e não sei o quê, mas você vê nas ações delas, nas atitudes delas, que aquilo não condiz com o que elas falam, com o que elas propagam, com o que elas profetizam lá, tá bom? É totalmente o contrário, é vaidade, é desejo da carne, principalmente prosperidade, meus irmãos, principalmente essa tal da prosperidade. Isso aí, meus irmãos, foi a maior sacada do diabo. Primeiro foi os milagres, né, que tu via a gente saindo de cadeira, erguendo, depois virou um teatro, nós sabemos disso, que virou muito teatro. Eu creio sim na cura, eu creio em muitas coisas, eu creio em dons, mas não essa patifaria que tinha por aí, essa coisa de enganar as pessoas para arrancar dinheiro delas, tá bom? E muitas pessoas, como eu disse, não lerem a Bíblia, são enganadas. O Eterno vai mostrando, mas muitos não querem enxergar, e então ele permite que a pessoa continue cega, tá? Mas como assim, tipo, como assim, Eliseu, que as pessoas são falsas, assim, mesmo elas indo nas denominações? É que assim, meus irmãos, muitos acreditam que através das suas obras, dos dízimos, ofertas, né, ou alguns, né, com dom esmolas e caridade, cestas básicas, eles acreditam que com isso aí eles são pessoas boas, são pessoas salvas. Tem pessoa que acredita que a salvação, a partir do momento que você se arrepende, você não perde mais. Ganhei a salvação, tá tudo certo. E vai continuar tendo a vida promíscua que ele continuava tendo, entendeu? Tudo engano, tudo errado, meus irmãos, tudo errado. Lá em Lucas 6:12, 6:32, a gente tem esse exemplo, né? Que até os ateus, os infiéis, eles fazem as mesmas coisas que muitas pessoas fazem por aí, de caridade, de amor a quem ama eles e etc. e tal. Isso aí não prova nada. Isso aí não vai só trazer salvação nenhuma.
né? Pois o amor ao próximo não pode ser somente aqueles que você escolhe, né? Como se você colocasse isso na tua rodinha, no teu círculo social. Amar o próximo, meus irmãos, é como a parábola dos 2 filhos, né? Um mesmo, contra a vontade própria, fez o que o pai pediu, por obediência, pois sabia que, né, por mais que ele não gostasse, né? Eu não gosto disso aqui que meu pai manda fazer. Mas ele fazia porque aquilo agradava ao pai. Ele fez por obediência, entendeu? Ele fez aquilo por obediência. Já o outro, não, pai, deixa que eu faço. Já fez todo aquele ar, aquele teatrão, né? Que a pessoa, muitos fazem aquele teatro. Você olha, nossa, que pessoa boa faz aquele teatro. Mas o coração dele não queria trabalhar e muito menos agradar o pai. Ele fez aquilo para ele ficar bem na fita, né? Ficar bem na foto. E isso, irmãos, é o que o joio faz. E como eu sempre falo, no meio das denominações tem joio e tem trigo. E mesmo no meio daqueles que saíram das denominações e se acham assim, não, eu saí, agora eu estou desperto, agora eu estou aprendendo coisas novas. Meu irmão, se tu não tiver apoiado na palavra, você também vai ser joio, você vai cair. Eu vejo muito joio, muita baboseira sendo dita na internet de ditos despertos só porque saíram do sistema. Saíram de um sistema religioso e caíram no sistema do engano. Enfim, o que nos liberta é a palavra de Deus, é ler a Bíblia e buscar orientação do Espírito Santo. Não basta dizer, eu leio a Bíblia. Tu lê a Bíblia? Ótimo, amém, assim seja. Mas peça orientação do alto, porque senão você vai ler e não vai entender. Ou quando for entender, acha que entendeu e fala um monte de asneira que muitos falam por aí. Amar o próximo, meus irmãos, é o mesmo que aquela pessoa, sabe, que tipo, ela... Em outros momentos ela faria algo para ti e você queria arrebentar ela no pau, né? A pessoa foi lá e te ofendeu, falou mal de ti, fez uma fofoca. Se você fosse aquela antiga pessoa antes de nascer de novo, você queria arrebentar essa pessoa, no mínimo dar o dobro do que ela fez para ti. Mas quando você nasce de novo, por mais que aquilo doa no teu coração, por mais que aquilo faça com que você sinta vontade de fazer aquilo, você, por amor a Deus, por amor a Yeshua HaMashiach, que deu a vida dele na cruz, por amor a eles, você fala, pai, eu não tenho capacidade de perdoar, mas eu te amo, amo a Cristo Jesus, e eu quero perdoar esse irmão, porque o Espírito que habita em mim vai me capacitar para isso. E você, quando menos perceber, irmão, você pode ter aquele momento de fúria, mas você se arrepende, você fala, pai, me ajuda, eu preciso perdoar, porque eu não quero ficar de mal com essa pessoa, mesmo ela me pisando no meu pé, mesmo ela falando mal de mim. Tenha certeza que tu vai conseguir perdoar. Tá bom? Não significa que tu vai perdoar e vai ficar do lado dela a vida toda, porque às vezes a pessoa é uma erva daninha e ela pode até te levar a... É como uma fruta podre, né? Você pode acabar se corrompendo junto. Então você perdoa e ela segue a vida dela, entendeu? Mas se ela quiser, ela também se arrepender e ficar amiga e buscar a palavra junto, isso é bênção, entendeu? Mas o arrependimento a gente só consegue graças ao amor de Deus, tá bom? É graças à benevolência do sacrifício de Cristo, meus irmãos. Irmãos, eu não perdoei as pessoas que fizeram mal à minha família porque eu sou bom. O Eliseu queria matar. O Eliseu queria vingança. É isso que o Eliseu queria. O Eliseu queria sangue. O Eliseu queria olho por olho, dente por dente. Tá bom? Mas quando o Eliseu voltou para os caminhos de Deus, quando o Eliseu buscou a Deus, aí sim, o Espírito Santo de Deus capacitou o Eliseu para sentir compaixão daqueles que fizeram tanta maldade na vida da família dele. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz. E isso é aquilo que está escrito na palavra. É dom de Deus. Mas, para que você tenha acesso a esse dom de Deus, você tem que crer em Deus. Obviamente é isso. Uma fezinha pequena já é o suficiente para que Deus, quando vier aquela semente no seu coração, teu coração seja uma terra boa. Quantas pessoas, meus irmãos, ao redor, né, falam coisas belas, são boas pessoas, vão na igreja, cantam louvores, são dizimistas, fazem de tudo, fazem ofertas e etc. Quantas dessas pessoas acham que já são salvas, acham que são justas, acham que são pessoas boas? Mas nas suas ações você percebe que a soberba, a avareza, a luxúria, a vaidade e ego dessas pessoas, a falsidade, elas se tornam tipo algo mecanizado, sabe? Elas não têm mais aquela humildade. Fazem piadinhas, brincam de ser cristãs, se julgam salvos porque acreditam que uma vez, como eu falei antes, tendo a salvação de Deus, né, a salvação de Cristo Jesus, está tudo garantido. Não precisa mais fazer mais nada. Não, a salvação é minha e ninguém tira. Irmãos, isso é um engano muito pesado, tá bom? E tipo assim, se ninguém fosse tirar a tua salvação, por que Cristo disse? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo.
Irmãos, somente com frutos que comprovem o nosso verdadeiro arrependimento é que nós conseguimos comprovar que realmente nos arrependemos, que realmente valorizamos a salvação dada por Cristo Jesus, que nós valorizamos o sangue dele derramado na cruz, que nós valorizamos, como eu já falei em outros vídeos, o nome dele. Eu vou mostrar para vocês nesse estudo sobre os frutos, que é os frutos que comprovam o nosso arrependimento. Lembrando, mais uma vez, o nosso coração é enganoso, tá, irmãos? E somente com o Espírito do Eterno é que conseguimos ter boa conduta. Sem o Espírito do Eterno, irmãos, nós viramos, nós somos negligentes, nós somos soberbos, nós somos impiedosos. Quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que dar o primeiro passo e depois provar que nós nos arrependemos. Portanto, eu não generalizo ninguém, tá bom? Eu sei que no meio cristão existem pessoas boas, mas também tem um joio, certo? E isso está corrompendo de uma forma tão profunda, tão intensa, irmãos, que dificilmente, eu digo isso para vocês, quem estiver nesses grandes templos, nessas denominações, vai cair, tá bom? Porque o engano está muito pesado lá dentro, as pessoas estão cegas, e quem resolver buscar luz lá dentro vai encontrar trevas, tá bom? Da mesma forma que muitos que saíram, que se acham despertos, que não buscarem verdadeiramente a Deus, a Cristo Jesus, são como fogo de palha, tá, irmãos? Vai apagar rápido essa chama aí, tá bom? E as obras deles vão mostrar com o tempo que eles não se arrependeram coisa nenhuma, tá bom? Então vamos lá. Frutos do arrependimento. O strong para frutos é o 6529. Peri, fruto. Parte da fala, substantivo masculino e uma definição curta, fruto. Na tradução estava fruta por causa que é fruit em inglês, tá? Mas é fruta, é masculino, tá bom, irmãos? E o strong para frutífero é o 6509, parar, dar frutos, ser frutíferos. Parte da fala, verbo, definição curta, frutífero. Aqui no caso é na verbalização e no caso do fruto ali é na figura de substantivo, ou seja, de existência, tá bom? Mas esses dois strongs, eles têm a mesma, como é que eu vou dizer para os irmãos? O mesmo significado, tá bom? Podem ter colocações em narrativas diferentes, mas o significado deles é praticamente o mesmo, tá bom? Então vamos lá. Lá em Gênesis 49, 22, tem uma passagem que diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Então, a palavra frutífero, ela também pode ter uma designação de ramo, né? Um ramo frutífero. Também pode ser utilizado como uma esposa, uma mãe, no sentido figurado. Por exemplo, lá em Salmos 128, 3. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, aos teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E tem uma outra passagem em Ezequiel 19:10 que diz: tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa de muitas águas. Então, a palavra frutos, meus irmãos, ela pode ser utilizada de forma de figura de linguagem, metafórica, mas no sentido, como é que eu vou explicar? Ela tem um sentido literal. Ela é usada de uma forma simbólica, de uma figura de linguagem, mas por trás dessa palavra, dessa frase, dessa parábola, existe uma literalidade. E isso é importante nós entendermos a Bíblia, porque as pessoas falam, não, mas isso é figura de linguagem. Tá, é figura de linguagem, mas está querendo dizer algo literal. O contexto, a frase ali pode ser uma alegoria, uma figura de linguagem, uma metáfora, né? uma forma poética, mas por trás daquilo há uma verdade. Por trás daquilo há uma literalidade, certo? Então não pode dizer que lá em Gênesis 6, quando diz que os filhos de Deus abandonaram a sua morada e desceram e tomaram mulheres para si, e delas geraram filhos e gigantes, dizer que aquilo ali é uma alegoria. Oxe, a própria palavra está dizendo de uma forma literal, não está tendo uma alegoria ali. Então as pessoas confundem muitas coisas. Por isso que quando chegam lá em Gênesis 3,15, elas não entendem o que era aquele fruto. Obviamente tinha um fruto, correto? Mas a partir do momento que acessa aquele fruto, aí vem a abertura dos olhos. Como assim a abertura dos olhos? Para a malícia, para o pecado, para o conhecimento do bem e do mal, correto? Então, a partir desse momento, entra o pecado no homem e acontecem coisas dentro do Éden, como eu disse em outro vídeo. A forma como aconteceu, eu tenho as minhas opiniões, mas eu não vou dar as minhas opiniões, porque minha opinião é minha opinião, correto?
e ela pode ajudar a influenciar pessoas. Então eu tenho cuidado em relação a isso. Mas não é difícil de entender, correto? Não foi algo bom, porque o Eterno amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher e amaldiçoou a serpente. Lógico, a serpente foi uma maldição muito mais profunda, mas veio a morte sobre o homem e sobre a mulher também por causa da sua, não somente desobediência, porque a partir daquela desobediência vieram frutos que culminam numa desordem até os dias de hoje. Caim é um exemplo disso, foi o primeiro fruto da desobediência. Como eu falei, tem uma forma poética para a salvação. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens choram justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Isaías 45:8. Também pode ser usada a palavra frutos, lá em Isaías 11:1-2, para anunciar a vinda do Messias. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Lá em Isaías 11:1-2. E você também pode encontrar a mesma referência nas passagens de Deuteronômio 34:9, Salmos 110:2, Hebreus 7:14, Mateus 3:16 e João 3:34. Então, nessas passagens bíblicas, você encontra as mesmas referências no sentido desse anúncio, né, do Messias, e as concordâncias também que falam desse fruto, dessa árvore, dessa videira verdadeira que é o nosso Messias. Então, repetindo, o Strongs para frutífero é pará, é o 6509, né? E ele significa, deixa eu achar aqui, tornar frutífero, sujeito com acusativo de homem ou pessoa, mostrar fecundidade, né? Fecundar, dar fruto, fazer com que se dê frutos. Exaustiva concordância Strong. Dar fruto, ser, fazer frutificar, crescer, aumentar, uma raiz primitiva, dar fruto, literalmente ou figurativamente, produzir, frutar, ser, causar, ser, tornar. Frutífero, crescer e aumentar. Então, essas são as designações e vários exemplos da palavra de ser frutífero. A descendência, né, que é o fruto do seu ventre também. Lá em Gênesis 30:2, está escrito o seguinte. 30, versículo 2, tá, irmãos? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre? Então tu vê que fruto, ele está ligado é uma figura de linguagem, né? Mas tem um sentido literal, entendeu? A gente vai ver aqui alguns exemplos de fruto. Figurativo de frutos de ações, ou seja, suas consequências, tá? Frutos bons. Isaías 3:10. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão dos frutos das suas obras. Frutos ruins, lá em Oséias 10:13. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, ou seja, o fruto da mentira seria as obras da mentira, né? Porque confiaste no teu caminho na multidão dos teus poderosos. Tem o fruto dos pensamentos, irmãos, tá bom? Lembra que o Messias disse que se aquele que desejar a mulher do próximo em pensamento já pecou? Então existem as obras do pensamento, tá, irmãos? Por isso que dizer assim, eu me arrependi, mas o seu pensamento estiver voltado para as coisas do mundo, meu irmão, tu não sabe o quanto tu está pecando. Tu pode enganar os homens, mas Deus tu não engana. Por isso que naquele dia ninguém será tomado como injustiçado. Então lá, frutos dos pensamentos. Jeremias 6:19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então vê que os frutos até dos pensamentos já são contados como pecados, tá, irmão? Tem que vigiar os pensamentos. Vigiai. Por isso que é dito, meditai na palavra dia e noite, para que você não caia em tentação. Busque ao Senhor dia e noite, para que você não caia em tentação.
O que é não pecar? Não significa que você não vai ser tentado. Significa o seguinte, eu vou dar um exemplo. Lembra da passagem de José e a mulher de Potifar? O que aconteceu? José ele foi poupado ali da tentação de Satanás? Não, meus irmãos. Ele foi colocado à prova. O que ele fez? Ele resistiu e fugiu. Por isso que o Messias diz: resistir ao pecado e ele fugirá. Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Então resiste ao pecado, irmãos. O pecado vai vir, vai querer bater na tua porta. A tentação vai vir, meus irmãos. Não quer dizer que depois que você se arrependeu, que vai ser um mundo mar de rosa. Muito pelo contrário, é muito mais difícil. Porque aquelas brincadeiras de malícia você já não quer mais fazer. Aquelas olhadinha, tô usando o exemplo de homem aqui, tá? Mas vocês mulheres podem observar as coisas que vocês fazem ali, os seus desejos carnais, qualquer coisa que tem no mundo das mulheres, de sei lá, fofoca, inveja, não sei. Mas eu vou dar o exemplo de homem aqui, tá? Aquela olhadinha para as nádegas, né? Das mulheres e ficar ali, nossa, olha que grande, sei lá. Ou os seios, né? Muitas mulheres colocam silicones e usam aqueles decotes. Às vezes a mulher vem ali conversar contigo com aquela sorrisinho, tal. E, ai, que legal, não sei o quê. Aí o cara já fica todo bobão. A mulher tá se jogando pro meu lado. O homem tem essas burrices, tá, irmão? Então, esses desejos da carne, essas bobeiras que você faria em tempos anteriores, hoje, você, convertido e temente a Deus, você não faz. Você repreende. E se porventura vier uma tentação dessas para cima de você, você sai fora. Ou você vai dar brechas para Satanás. Não, eu vou resistir. Eu vou deixar a mulher vir aqui no meu quarto, vou conversar com ela e vou resistir. Que é isso? Usa a cabeça, entendeu? As provações vêm, não é para você abraçar a provação e dizer assim, não, eu tenho força da carne e vou resistir. Não. Dependendo da situação, fuja, repreende. Fala, tá repreendido em nome de Jesus isso aí. E resista às tentações. Então, quando você vai mostrar as tuas obras, você resiste às tentações do diabo. O próprio Messias foi tentado no deserto, irmãos. E ele resistiu às tentações. Se o nosso Salvador foi tentado, que dirá nós? Só que hoje, graças a ele, graças ao sangue dele, né, que nos comprou para a vida eterna, então nós temos essa bênção de Deus. Nós temos esse dom de Deus que nos ajuda, que nos dá força através do Espírito Santo de Deus a resistir às tentações, a resistir às obras do maligno. Por isso que daí as nossas obras se manifestam, porque nós já não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos antes. Nós nascemos de novo, portanto somos nova criatura e portanto não podemos cometer os mesmos delitos anteriores e muito menos desejar isso em nosso pensamento. Não estou dizendo que nos teus pensamentos não vão vir lembranças do que tu fez, não vão vir cenas de alguma coisa, de um momento íntimo que você teve. Não estou dizendo isso. Porque isso está no nosso pensamento. São os nossos espinhos que ficam ali nos cutucando o tempo todo. Então, quando vier esse pensamento, não alimente. Pense em outras coisas. Pense na palavra de Deus. Aquele versículo. Fuja desse pensamento, sabe? Resista, liberte-se desse pensamento e não consumam coisas que vão te levar a pecar. Por exemplo, você era mulherengo. Por que tu vai ficar vendo coisas, por exemplo, anúncios de futebol, de cerveja, essas coisas que tem mulheres? Ou ficar vendo coisas no Instagram lá de, sei lá, fitness, por exemplo, que tem mulheres? Se você era um mulherengo, por que tu vai ficar se alimentando dessas imagens? Mesmo que você fale, não, agora eu mudei. Eu vou na academia porque eu quero saúde para o meu corpo. Faz uma caminhada, faz outras coisas. Não estou dizendo para você não fazer academia, tá, irmão? Só estou dando exemplos aqui. Cada um tem seu espinho na carne. Cada um sabe o que pode e o que não pode. O que é mais fácil de te levar a cair. Vocês acham que eu vou numa festa? Que eu vou dizer assim, não, eu vou ali no afterzinho só para ver, só para dar uma olhada? Eu não sou louco de fazer isso. Por que eu vou lá num lugar que antes era a minha maior tentação era música eletrônica? Por que eu vou dar brecha para Satanás para ir lá? Vocês estão entendendo o que é fugir das tentações? As obras do arrependimento são isso, mostrar que você realmente se arrependeu. Porque se você busca algo que você fez no passado para dizer, não, eu vou lá, mas eu não faço mais,
Será que você está indo lá porque você não faz mais ou porque está batendo uma saudade daquilo? Se o teu vício era futebol, e esse vício te afastou de Deus, foi para festa, mulherada, mentiras, traição, por que tu vai lá querer fazer mais um futebolzinho para dizer, não amor, confia em mim que agora eu mudei? Meu irmão, aquilo foi a tua desgraça. Joga aquilo no colo do diabo, queima aquilo ali. Nunca mais se curva aquilo ali. Até porque futebol não é uma coisa de Deus, não tem na Bíblia. Aliás, esporte, tá? Quem é que criou os esportes? Né? Vamos usar um pouco a cabeça. Tudo é distração, meus irmãos. Não estou condenando aqui, não estou dizendo que não pode fazer, etc e tal. Mas desde que você faça aquilo sem ter algo como um vício, que isso acaba se tornando um vício. Tem gente que não consegue ficar sem o joguinho de quarta-feira. Daqui a pouco está assistindo o jogo. E eu vi já irmãos na fé que são viciados em jogo. Tem irmãos que fazem apostas, mas estão lá dizendo que amam a Deus, que amam Jesus, mas não conseguem largar o bendito vício. Aliás, o maldito vício, né? Continuando, lá em Provérbios 31:16, tem o resultado do trabalho, né? O fruto das mãos. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos, né? De suas obras, o resultado das suas obras. O fruto da sabedoria, ou melhor, frutos de sabedoria. Provérbios 8:19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganho mais do que a prata escolhida. Ou seja, meus irmãos, o fruto da sabedoria é mais valioso do que qualquer pedra preciosa sobre a face da terra. Isso está lá em Provérbios 8:19. Então busque o fruto de sabedoria. Busque plantar a tua semente no reino de Deus. Busque fazer germinar os seus frutos, as suas obras de arrependimento no reino de Deus. Logicamente, elas vão se manifestar aqui na terra, porque você está na terra. E as pessoas, através da sua mudança, através do seu novo ser, vão ver Deus na tua vida. Vão ver Jesus na tua vida. As pessoas vão dizer, rapaz, esse cara aqui era daquele jeito, era perdido. Como é que ele mudou? Eu estou passando por uma situação tão difícil, eu também quero mudar. Eu não quero mais essa vida para mim. Então você, irmãos, através das suas obras, dos teus frutos, que comprovam o teu arrependimento, muitas pessoas vão ser salvas, muitas pessoas vão buscar a Deus. Então é por isso que as obras do arrependimento são preciosas. Você se arrependeu, você confessou seus pecados, agora tem que provar. É simples. O fruto também pode ser o resultado da remoção de pecados, como está lá em Isaías 27:9. Por isso, se expiará a iniquidade de Jacó, e este será de todo o fruto de se haver tirado seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar com as pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Então você vê que a palavra frutos ela é usada várias e várias vezes na Bíblia, de uma forma, de uma figura de linguagem, uma metáfora, uma poesia, de forma poética, mas ela tem um significado literal, meus irmãos. Não é porque está uma palavra fruto ali que é uma fruta, não. Aquilo é uma figura de linguagem? Mas por trás daquilo ali existe um significado espiritual muito forte, muito grande. Então compreender essas coisas é o que vai fazer a gente entender a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia e dizer assim, não, mas está falando aqui de chifre, né? Chifre é poder, força. Um touro tem força, poder. Mas está falando aqui de árvore do conhecimento. Tem árvore do conhecimento, certo? E acessar essa árvore, esse fruto, comer desse fruto, né, fez com que outros frutos, né, os frutos que geram vida, vou usar essa palavra aqui. Quais são os frutos que geram vida, irmãos? Qual é o fruto da mulher e qual é o fruto do homem que gera vida? Do homem sai a semente que é germinada no fruto da mulher. Então não é difícil entender essas questões. Tanto que os mesmos significados de conhecer, que eu já expliquei isso em alguns vídeos. Eu tenho um vídeo do estudo com o irmão Edu. Em alguns vídeos que eu vou começar a trazer aqui, que eu vou colocar nos estudos diversos, tá? Eu vou abordar essas questões, certo? Os mesmos Strongs, né, para conhecer, conheceu, são os mesmos do Gênesis 3:15 e o mesmo do Gênesis 4, certo? Só que as pessoas, elas ou não querem compreender ou acham aquilo muito pesado para entender por que houve a queda do homem. Vocês têm que pensar o seguinte, por que o Eterno fez uma... Irmãos, o homem foi jogado para a morte, certo? Toda a terra, preste atenção, a terra
inteira foi amaldiçoada por causa de Adão. Por causa da sua transgressão. Não é porque ele desobedeceu. Lembrem que eu já usei esse exemplo. Lembra o que Davi fez? Davi, ele cometeu aquele pecado, né, vergonhoso, mas o coração de Davi, ele era tão voltado para Deus, tão perfeito nessas questões de amor a Deus, que no primeiro momento que o profeta disse para ele, essa pessoa que vai ser condenada é tu, ele se ajoelhou e falou assim, errei, pequei contra o Eterno. E o Eterno olhou o coração de Davi. Por isso que Deus diz, né, que nós temos que ter o coração segundo o coração de Davi. Porque Davi, meus irmãos, é uma prova de que todos nós podemos perecer. Todos nós podemos cair, mas o nosso coração tem que estar voltado para Deus. Porque voltado para Deus existe um arrependimento verdadeiro. Então, se diante de algo tão grave daquilo, Davi foi poupado da morte, né, as consequências do que Davi fez foram desastrosas, tá, irmãos? Veio consequências desastrosas. Então imagine, se foi só por causa de desobedecer e comer um fruto. Olha o que Davi fez, né, perante a desobedecer e comer um fruto. Então é muito importante entender essas questões, essas simbologias que existem na Bíblia, para vocês começarem a levar a Bíblia ao pé da letra. Porque senão fica aquela coisa, não, mas não é bem assim. Pô, se a Bíblia não é bem assim, então eu posso entender ela de qualquer jeito. Então existe um padrão, existe um entendimento. Existem livros como o Targum de Jerusalém, que era usado de forma de oral, e lá está escrito que houve no Éden. Não vamos levar para um lado carnal, humano. Eles estavam num estado diferente do que nós estamos hoje, mas houve uma transgressão, tá bom? Então, aquele fruto, né, aquele fruto da desobediência que aconteceu no Éden gerou várias e várias consequências para a humanidade, inclusive a maldição que foi desfeita. A isso que é importante saber, as obras de Satanás, desde o que aconteceu lá no Éden, foram desfeitas por Cristo na cruz, tá bom? Lógico que depois, em Gênesis 6, a coisa desandou de vez. Por quê? Por causa da primeira iniquidade veio todas as outras. Aí o Messias vem e ele desfaz as obras do diabo. Os frutos de Satanás são desfeitos. Por isso que hoje nós temos o dom de Deus, que é a salvação. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus na terra, e todo aquele que buscar se arrepender verdadeiramente de coração, provando através das suas obras, a cada dia que passa, cada dia, porque cada dia é um dia novo, né, meus irmãos? Então, cada dia tu tem que mostrar que tu se arrependeu. E quem é que vai te auxiliar? Quem é que vai te dar suporte? Quem é que vai te direcionar? Deus, através do Espírito Santo, né? Através do Evangelho do nosso Messias, através da palavra de Deus, tá bom? Continuando, Isaías 10:12. O fruto de arrogância. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra, no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria, e pompa da altivez dos seus olhos. Tá? Agora vamos lá. Uma concordância exaustiva strong, né, para a palavra fruto, né? Ramo, primícias, recompensa. Primícia. Lembra daquela... até abrir aqui, meus irmãos, 1 Coríntios 15:20, tá? No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro, ou seja, primícias dos frutos dentre aqueles que dormiram. Então, um exemplo de primícias, de fruto, é o nosso Salvador, é Cristo. Ele foi o primeiro, sempre o primeiro, né? O primeiro de todos, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, separado, né? E depois ele foi as primícias, que mostrou para a humanidade, que provou que existe ressurreição, que existe vida eterna. Amém? Então, aqui há um exemplo das primícias, dessa concordância, né? Dessa palavra do fruto. Por isso que lá na parábola da figueira verdadeira, onde nós vamos chegar nessa parábola, fala do ramo, né? E também tem a recompensa. Olha que interessante, são 3 coisas de concordâncias para o fruto, né? Não para frutificar. Frutificar é o verbo, e o fruto é o resultado do verbo, da frutificação. Amém? Ramo, primícias, recompensas. São 3 exemplos de concordância exaustiva e strong. E ele faz um link com um frutífico, né? Do Pará, fruta, literalmente ou figurativamente. Galho, né? Ramo. Aí entra aquela passagem de João 15:2. Toda vara em mim que não der fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
né? Primeiro, fruta, recompensa. Amém? Então vamos lá. Agora vamos ler algumas passagens, tá? Alguns versículos que vão corroborar com esse estudo sobre os frutos. Lá em Gênesis 1, do 9 ao 13. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Lembre-se, irmãos, da importância que Deus ele é justo, ele é correto. Então, olha o que ele diz: segundo a sua espécie, ou seja, não é para se misturar. De forma, como é que eu vou dizer para vocês? De forma bem categórica. A mistura do ferro e do barro. Lembra? No estudo que eu estou fazendo, vou explicar para os irmãos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu acho que é o primeiro vídeo do canal que eu falo um pouco sobre isso. Mas hoje, né, irmãos, depois de alguns meses, com mais estudo, já com as coisas acontecendo, fica muito mais fácil de explanar esse estudo com os irmãos, tá? Então, olha que não é para ficar misturando semente. Não estou dizendo de misturar raças, essas coisas assim, outras etnias. Até porque quando o Messias vem e ele desfaz as obras do maligno, não tem problema se eu casar com uma estrangeira, certo? A minha mulher é uma estrangeira, ela é descendente italiana, é brasileira, mas é descendente italiana. Se fosse na Bíblia, ela é uma estrangeira. Digamos que eu sou um israelita, ou ela é uma israelita, tanto faz. Ambos seriam estrangeiros. Mas com o sacrifício do Messias, as obras do maligno, da carne, foram desfeitas. Então hoje não tem problema dessa miscigenação. O problema é se ambos não estiverem voltados para Deus. Daí é um problema. Mas, graças a Deus, a minha esposa, a minha mulher, é uma mulher temente a Deus. Nós estamos nos caminhos e estamos gerando frutos, tá bom? Continuando. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do dia terceiro. Logo, mais uma vez do 13 aqui, de uma forma simbólica, muito importante. Um dia eu quero fazer um estudo mais profundo sobre a questão do 13, em afirmações. Pedro negou Cristo por 3 vezes, Paulo orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho dele. Salvo engano, o Messias, por 3 vezes ele foi ver que os discípulos estavam dormindo. Então, é muito interessante essas questões do número 13. É como se fosse uma afirmação. Então, olha que legal. Olha que legal, desculpa. Olha que perfeito isso. O Eterno diz: cada um segundo a sua espécie, sem misturas. Por isso que fala lá da mistura do ferro e do barro, que será reprovada. Já foi feito isso no tempo de Noé e voltará a ser feito nessa nossa era. Já está, tá, irmãos? Lá em Gênesis 1, 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou. Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Frutificar tem algumas traduções que é sede fecundos, tá? Mas os Strongs para isso é frutificar, frutífero, sede fecundo, fecundar, tá bom? Como eu disse aqui em cima, deixa eu ver aqui, onde é que tá aqui? Dar frutos, fazer ser, frutificar, crescer, aumentar, descendência, fruto do vento. Ou seja, algo que nasce, algo que gera, algo que no sentido de fecundação, tá bom? Voltando lá embaixo, deixa eu descer aqui, esse estudo. Então vocês vão ver que a palavra fruto, né, ela tem a mesma ligação com frutificar, com frutífero. São 2 Strongs diferentes, mas um é verbo e o outro é substantivo, tá bom? Então vamos lá, lá em Gênesis 3, 1 ao 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 1, 5. Então esse fruto, né, ele faz ligação com o frutificar. A árvore do conhecimento, ela tem uma ligação com o saber das coisas deste mundo, tá? O descobrir as coisas deste mundo. Como é que eu vou explicar para os irmãos? Eu já usei esses exemplos. Quando nós vamos atingindo a nossa puberdade, o que acontece? Nós passamos por transformações no nosso corpo. Então, automaticamente, nós vamos descobrindo a nossa nudez. Nós vamos descobrindo que nós estamos nos tornando adultos. Nós vamos descobrindo que nós estamos entrando na fase da puberdade. Então, é onde nós temos que ter cuidado, não ter relações, enfim. Então, se fosse nos ensinado desde pequenos, né, pelos pais, né, de cuidado, preservação. Eu sei que existem muitos cristãos. Nesse ponto aí, eu dou os parabéns, tá? Conheço muita gente cristã que faz de tudo para casar virgem. Conheço histórias de pessoas que casaram virgem. Eliseu, admiro isso hoje. Outrora eu achava isso uma palhaçada. Por quê? Porque eu estava envolto do pecado. Então, para mim, não tinha importância. Tanto que o meu descobrir a nudez foi na minha adolescência, né? E isso traz consequências gravíssimas. Traz depressão, traz ansiedade, traz fornicação, automaticamente traz prazeres, mas traz graves crises de existência, traz vários problemas para a tua vida. Hoje, graças a Deus, sou casado com a minha mulher. Hoje nós temos isso como algo de bênção. Nós temos o nosso conhecimento íntimo, mas sempre voltado para algo do eterno, como gerar uma família. E, como diz Paulo, por causa do pecado, por causa dos prazeres da carne, nós nos encontramos no nosso momento íntimo para que a nossa carne não nos corrompa, entendeu? Então, o descobrir a nudez, o conhecimento, o fruto lá da árvore do conhecimento tem vários significados, tá bom, irmãos? Então, é importante a gente saber disso, porque as pessoas, por desconhecerem isso, acabam caindo em tentação, acabam caindo nas ciladas de Satanás. Lá em Gênesis 4, do 3 ao 7. E aconteceu, a cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, ou seja, foi algo de desejo de morte. E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Gênesis 4, do 3 ao 7. Aqui, o desejo de Caim que ele teve foi um desejo de uma inveja, um ódio tão profundo que ele matou o próprio irmão. Foi algo demoníaco. Essa frase, se bem fizeres, é aquilo que o Eterno sempre quis, antes mesmo dos mandamentos, que ele queria que a humanidade, mesmo com o pecado que veio sobre a terra, que fizesse o bem e que o buscasse, e até o cumprimento do fim, entendeu? Então, desde aquele tempo, já havia o sacrifício, né? E nós podemos ver nessa passagem que Caim queria justificar os seus pecados com obras, no seu trabalho e não arrependimento. Vou dar um exemplo para os irmãos. A primeira sentença de Deus para com o homem é a maldição da terra. E o alimento que o homem teria que buscar para se alimentar viria do seu suor, do seu trabalho, até que complete os dias da vida do homem, e morreria e ao pó retornaria. Essa sentença veio por causa do pecado, né? E o salário do pecado é a morte, como está lá em Hebreus 9, 22. Deixa eu achar aqui. Hebreus 9, 22, está escrito: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, Adão tinha pecado, então já havia a remissão dos pecados através do sacrifício. Abel fez isso por obediência, entendeu? Abel fez isso por obediência. Já Caim não. Caim não obedeceu, porque as obras dele eram más, o coração dele era mau,
e ele, a gente sabe que ele já era da linhagem de Satanás, ele era semente do maligno. Obviamente, Adão tinha essa sabedoria, esse conhecimento do sacrifício dos animais para a remissão dos pecados, né? Então, por isso que as ofertas apresentadas a Deus de Abel, ele foi obediente, e por isso que ele foi aceito, ele fez de coração, porque ele reconhecia que era pecador e que tinha que ser feito isso. Já Caim era soberbo, né? Então ele preferiu as trevas, ele seguiu o coração enganoso. Afinal, como eu falei para os irmãos, ele é, né, descendente do maligno, tá bom? E obviamente aquilo que se manifestou em Caim foi a obra da morte, trevas, ira, e ele derramou o sangue do próprio irmão. E trazendo isso para os dias de hoje, penso o seguinte: muitos irmãos, muitos pensam que conseguirão salvação pelas suas obras de caridade, suor do trabalho, mesmo que o coração dessas pessoas esteja cheio de trevas. Eu estou dizendo não de pessoas cristãs, tá? Estou dizendo de muitas pessoas que se julgam boas, que ajudam, que não rouba, não mata, ajuda o próximo, que tem compaixão, que faz caridade, etc. Tem gente que acredita que vai ter uma salvação, uma redenção, porque faz isso, certo? E também tem o lado dos cristãos, né? Que eles acreditam que por causa das obras que eles fazem, por causa dos dízimos, das ofertas e também das caridades, né? E frequentar a igreja, ir na igreja, porque se arrependeu, porque foi batizado, tá salvo. Como eu disse para os irmãos, eles acreditam que a salvação, uma vez ganha, não se perde. Se perde sim, tá? Se perde sim, se não vigiar. Senão o Messias não tinha dito lá em... Qual que é a passagem? Deixa eu ver aqui. Eu não salvei a passagem. Mas quando muitos chegarem lá em cima, o Messias vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Não, mas em teu nome expulsamos demônios, fizemos tantas obras em teu nome. Ele vai simplesmente dizer: não vos conheço. Por quê? Dizer que faz obras e fazer para que as pessoas percebam é uma coisa. Fazer obras do coração, com os pensamentos voltados para Deus, é outra. Então, meus irmãos, inúmeras passagens falam de frutos, que são obras, que são as obras das nossas ações. E é isso que eu falo para vocês. Sejam elas literais, ou sejam elas de uma maneira de metáforas, né? Uma figura de linguagem. A maneira como ela é contada mesmo, ela pode ser de forma alegórica, né? De uma metáfora, mas ela carrega uma simbologia espiritual, ela carrega uma verdade, uma literalidade muito grande. Então, entender essas nuances é muito importante para nós compreendermos as Escrituras. Vou dar um exemplo para os irmãos. Vou falar uma frase aqui: no ventre da minha mulher cresce um fruto abençoado por Deus. Ou eu posso dizer o seguinte: a minha semente no ventre da minha mulher está gerando o fruto da nossa alegria. O que eu estou dizendo? Eu estou falando de forma de figura de linguagem, mas o que eu quero dizer é que graças à minha relação sexual com a minha mulher, o ato que nós tivemos, a minha mulher está grávida esperando uma criança. É isso que eu estou dizendo, mas eu falei de fruto, semente, ventre, né? Usando algumas palavras que já mudam o sentido. Não fica uma coisa, tipo, não preciso falar de ato sexual. Eu usei a palavra fruto, né? Eu conheci a minha mulher através do fruto que está no ventre dela, através da minha semente, tá bom? Eu vou usar um outro exemplo aqui para vocês. Eu até separei essa frase que eu lembrei hoje quando eu estava fazendo um estudo aqui, ó. Tem uma frase, irmãos, de que ela tem um cunho sexual pesado, tá? A frase é o seguinte: da fruta que ele gosta, eu como até o caroço. Com certeza alguém já deve ter escutado algum tipo dessa frase. Principalmente os homens, quando vão jogar aquela cantada fajuta e a mulher não gosta de homem, ela acaba soltando isso. Então, nessa gíria, o narrador ou a narradora está dizendo que a pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, que o fulano gosta, ele não somente gosta, ou ela não somente gosta, mas aproveitaria todo o corpo da pessoa. Ou seja, da fruta que ele gosta, eu como até o caroço. Ou seja, vai aproveitar cada espaço do corpo. Essa é a interpretação para essa frase. Então, essa figura de linguagem é usada em oposição a alguma frase verbal. Geralmente uma cantada de um homem, como eu expliquei antes para vocês, ou uma mulher que sente atração por pessoas do mesmo sexo, enfim, né? Um exemplo, ó. Chega um cara e uma moça e joga uma cantada. Irmãos, não dá bola aqui, tá? Eu bolei essa cantada aqui só para poder fazer essa interpretação. O homem chega na mulher e dá uma cantada. Nossa, como tu é linda!
Até perdi a noção do tempo enquanto te admirava. Então aquela cantada de pedreiro, né? Que o cara chega na mulher. Aí a mulher, aparentemente o cara chegou, deu a cantada, era uma moça bonita, estava vestida como mulher, só que ela dá a seguinte resposta para ele. Da fruta que você gosta, eu como até o caroço, né? Ou seja, a mulher está dizendo para o homem, tipo, sai fora, cara. Se você gosta de mulher, eu gosto ainda mais de você. Gosto tanto que eu vou fazer coisas com ela que você não faz. Então, essa frase, da fruta que você gosta, eu como até o caroço, ou da fruta que ele gosta até o caroço, está falando de fruta e do caroço da fruta. Tá certo? Só que, numa interpretação literal, está dizendo a pessoa do sexo X ou Y que você gosta, eu aproveito o corpo inteiro, ou seja, até o caroço, né? Eu aproveito tudo, né? Então vocês percebem que a figura de linguagem ela pode carregar uma literalidade mais voltada de cunho sexual, de salvação, de descendência, de maldição, de bênção, de prosperidade, de pensamento, de fé, de poder do reino celestial. Então a Bíblia ela é carregada de figura de linguagem. Mas por trás da figura de linguagem existe uma verdade absoluta, que é uma literalidade. Então nós temos que ter essa consciência, tá bom, meus irmãos? Por isso que muitas pessoas não conseguem compreender a Bíblia, porque levam tudo como... Está dizendo ali que é uma figura de linguagem. Mas a figura de linguagem não significa que aquilo não existe, ou que aquilo é uma invenção. Significa que a forma como está contando traz um assunto literal por trás disso. Como Gênesis 3,15, tá bom? Por isso que muitas pessoas, né, quando tem algumas passagens mais pesadas assim na Bíblia, elas não conseguem compreender. Né? Quando fala de Gênesis 6, tem pastor até hoje que diz que Gênesis 6 é uma alegoria, que aquilo ali não existiu. Então, assim, meus irmãos, é muito engano, certo? E a Bíblia ela é bem clara, ela usa essas figuras de linguagem para explicar uma literalidade. E as parábolas do Messias são carregadas de simbologias, de figura de linguagem, de forma poética, de alegorias, né? E antes do próprio Messias vir e falar isso presencialmente, quando o verbo se torna carne, o próprio Criador falava através dos profetas por frases de alegoria, por histórias, por profecias, de forma que o povo não conseguia compreender, certo? Mas aqueles que temiam a Deus compreendiam. Eu vou deixar aqui, meus irmãos, só uma prévia do estudo que eu estou fazendo, tá? Que o título do estudo é Assim como nos dias de Noé. Vamos pensar o seguinte, o que o Yeshua disse? O que Cristo disse? Que os homens comiam e bebiam, né? E casavam-se e davam-se em casamento, correto? Assim como nos dias de Noé. E o que o nosso mestre quis dizer, né, para os discípulos e, consequentemente, para nós? Aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. Olha que interessante. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele está dizendo assim para os discípulos, né, que a vinda dele será como nos dias de Noé, certo? E eu usei esse versículo aqui porque na passagem de Assim como nos dias de Noé, ele fala, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Por que eu trouxe essa passagem? Porque comiam, nós temos que comer do quê? Da carne do cordeiro. Bebiam, nós temos que beber do sangue do cordeiro. Tá bom? Tudo figura de linguagem, mas de uma forma literal, nós temos que ter Cristo em nossa vida, tá bom? E casavam-se e davam-se em casamento, certo? O que se faz num casamento? O que os noivos trocam lá? Aliança. Eu não troquei aliança, porque eu entendo que a aliança ela é simbólica, tá? A aliança que eu tenho com a minha mulher, ela é ligada nos céus, tá bom? Então, tipo assim, eles trocam alianças, né? Então é feita uma aliança. Por isso que fala que eles casavam-se e davam-se em casamento. Estavam trocando alianças, certo? Então, quais eram as alianças que eles trocavam, que eles comiam, que eles bebiam nos tempos de Noé? Lá em Gênesis 6 fala muito bem sobre os filhos de Deus abandonarem as suas moradas. Lá em Judas 1,6, né,
ele explica o que aconteceu, foram alianças espúrias com os anjos caídos, corrupção desenfreada, mistura genética dos anjos com a genética humana, com animais, plantas, corrompendo toda a criação de Deus. Então, quando Yeshua vem, ele desfaz essas obras do maligno e ele faz uma nova aliança, um novo casamento. Ele prepara a noiva para o casamento. Então, ele preparou já a noiva para ele vir buscar na próxima vinda dele. Entendeu? Então, assim como nos dias de Noé, né, as pessoas irão fazer novas alianças, né? Elas vão fazer novos casamentos, mas o casamento já foi feito com Cristo. Só que as pessoas vão fazer de novo. E como é que elas vão fazer isso? Não está acontecendo algo no mundo, não está sendo colocado algo nas pessoas e as pessoas estão aceitando essa aliança. Então aquelas que não acordarem a tempo, elas vão aceitar essa aliança, elas vão fazendo as suas júrias de amor com o sistema e lá na frente elas vão estar presas numa nova aliança, comendo e bebendo do vinho da Babilônia, comendo da carne deste mundo, comendo do alimento impuro deste mundo, de ensinos malignos deste mundo. Então, irmãos e irmãs, isso aqui que eu estou trazendo para vocês é um resumo, tá, do vídeo que eu quero fazer na próxima semana, tá? Então, o Messias vem, ele restaura o templo, que é o corpo sagrado de Deus, faz uma nova aliança para casar com a noiva, para quando vier buscar a noiva, lembra da passagem das virgens com as suas lamparinas acesas, né? Vai ser feito o quê? As bodas do cordeiro, né? Então, já está preparado. Então, quem comer da carne do cordeiro e beber do seu sangue será salvo será ressuscitado no último dia. Então, nós não podemos perder essa aliança. Mas, assim como Noé foi protegido na arca, passou pela tribulação, os seus escolhidos serão protegidos no dia da grande tribulação, tá bom? Então, vou falar aqui algumas frases, irmãos, alguns versículos, para a gente já ir finalizando esse estudo de hoje. Lá em Isaías 3,10 diz o seguinte: dizei ao justo, bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Mateus 3, do 7 ao 10. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, façam algo que comprove que vocês se arrependeram. Pare de ser mentirosos. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos o pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo das pedras, Deus pode fazer suscitar os filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Então, meu irmão, seja uma árvore frutífera, seja um ramo da videira de Cristo frutífera, de Yeshua HaMashiach. Produza bons frutos, obras de arrependimento. Mateus 3, do 13, do 3 ao 9. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a semente que cai em terra boa, ela germina, gera frutos. Tem que gerar frutos. Não adianta dizer que se arrependeu, que foi batizado, que vai na igreja. Se você não gerar frutos, que comprove o teu arrependimento. E esse fruto tem que vir desde os teus pensamentos. Você tem que pensar lá no reino espiritual. Lá você já tem que manifestar o teu arrependimento e trazer para o plano carnal para que ele se manifeste aqui em carne. E isso comprove que você realmente se arrependeu. Lá em Mateus 7, do 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, suas obras, os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tá aqui o versículo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que participais a iniquidade. Olha que pesado isso aqui, meus irmãos. As pessoas vão dizer, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz grandes coisas em teu nome, fiz maravilhas, né? Eu profetizei em teu nome, mas Jesus vai dizer, não te conheço. Porque as obras do coração desses falsos profetas eram obras más. Eram obras que se manifestavam no oculto, mas perante as pessoas se pareciam ovelhas, mas eram lobos vestidos em pele de cordeiro. Pode ser que outrora, quando eles conheceram o amor de Deus, quando eles conheceram o Evangelho de Cristo, pode ser que naquele momento eles tinham sim uma conversão genuína, mas por não perseverar até o fim, por não vigiarem, por não terem Yeshua, por não terem Cristo na sua vida, e por não buscarem a Deus em primeiro lugar, por não buscarem o reino, e por não perseverarem, caíram em transgressão. Tá bom? Mateus 12, do 32 ao 35. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Viu que o Messias observou o coração dos fariseus? Porque aparentemente eles eram trigo, mas eles eram joio na realidade. Aparentemente eram trigos, mas eram joio na realidade. Por quê? Na aparência, eles eram trigo. As pessoas olhavam para os fariseus, os mestres da lei, eles eram trigo. Nossa, os caras são bons. Os caras têm uma bondade, ajudam o próximo, fazem coisas boas, vão na sinagoga, são semideuses. Mas o coração deles era joio. Não tinha fruto nenhum. Não tinha nada que prestasse. Só tinha trevas. E o Messias falou isso muito bem claro. Deixou isso muito bem claro. Provérbios 11 ao 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábio. Salmos 92, 13, 15. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Provérbios 10, 16 ao 17. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda as instruções, mas o que deixa a repreensão comete erro. Romanos 6, do 20 ao 23. Porque, quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende-os vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 20 ao 23. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês, irmãos, de 1 Coríntios, do 14, do 13 ao 15, onde fala que até o dom, tá? Preste bem atenção, o dom não compreendido não gera frutos. Ou seja, não gera resultados. Um dia quero até trazer um estudo aqui dos dons, principalmente o dom de línguas, tá? Que é um dom lindo, mas que foi corrompido, tá? Foi corrompido pelas denominações, principalmente as pentecostais. Lembre-se que dons devem tratar com muito zelo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho um dom do entendimento, né?
e um dom que vem lá do alto, eu não passo para vocês corretamente, eu estou ensinando alguma coisa boa? Não. Está tendo algum proveito? Não, porque eu estou ensinando coisas erradas. Então, o dom que eu tenho que ter zelo. Não posso cometer erros grosseiros, tá? Erros a gente pode cometer, eu estou falando erros grosseiros. E um dos erros grosseiros que eu vejo é o tal do dom de línguas. Todo mundo quer falar, ninguém se entende nada, tá bom? 1 Coríntios 14, do 13 ao 15. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, fica sem entendimento, fica sem obra, fica sem resultado, fica sem saber. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, não basta tu falar que diz que fala em línguas, tem que ter o entendimento. E um dia eu quero trazer um estudo sobre isso. Olha que profundo isso. Até um dom feito de forma sem responsabilidade, sem zelo, ele não gera frutos. Irmãos, isso é muito profundo, tá bom? O fruto, ele é em tudo, meus irmãos. Nas obras, nos dons, em tudo. Até na criação de um filho, no teu casamento, no teu leito conjugal tem que ter frutos de obra de arrependimento, irmãos. Sabia que no teu leito conjugal tem que ter frutos que comprovem que tu se arrependeu? Ou tu vai casar, tu é cristão e vai fazer sodomia na tua cama? Não pode. Se tu fazer isso outrora, tu se arrependeu, não faz mais. Era uma vida passada. Foi jogada no esquecimento, mas está lá guardada para o dia do julgamento. Tá bom? Então, a partir daquele momento, você nasceu de novo. Então, segundo as tuas obras, você vai ter que provar que você realmente se arrependeu. Porque se você não se afasta dos desejos da carne, significa que você ainda sente vontade de fazer aquilo que você fazia antes. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e perseverança. Lá em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras, ou seja, os frutos da carne, são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então os frutos, irmãos, eles têm que comprovar arrependimento e têm que se manifestar, tá bom? Aproveitando essa passagem de Gálatas, eu vou ler aqui para vocês a passagem de Tiago que fala sobre os vigilantes lá, tá bom? Para nos mantermos vigilantes, tá bom? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam a paz. Tiago 3, do 13 ao 18. Efésios 5, do 6 ao 14. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas
essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, do 6 ao 14. E, irmãos, lá em Mateus 21, do 33 ao 34, está escrito: houve um homem, pai de família, ouve essa palavra, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou de um valado, e construiu nela um lagar, edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Irmãos, essa parte aqui, ó, aqui, ó, e construiu nela um lagar, edificou uma torre. Lá em Apocalipse 14 fala do lagar da ira de Deus que será pisoteada, tá bom? Por isso que fala da vinha aqui, tá? E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriam um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, e maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o filho, dizendo: bom, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha aos outros lavradores, que seu tempo lhes deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que edificadores rejeitaram, ou seja, ele, Cristo, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e serás dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçará, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Mateus 21, 33 e 34. Lá em João 4, 33 ao 37. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que, assim que o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado de que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Ou seja, o evangelho, meus irmãos, um pode semear, o outro colhe, e assim vai indo, para que todos se regozijem nessa seara que é o evangelho de Deus. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Hebreus 12:11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12:11. Romanos 1:13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes procureis ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, igual aqui, meus irmãos, igual eu falei no começo do vídeo, eu aprendo com os irmãos, aprendo os frutos da obra do Pai com os irmãos, com as dúvidas, com as respostas, e os irmãos também aprendem comigo. Por isso que eu achei bem interessante essa passagem aqui de Romanos 1:13. E, irmãos, lá em 1 Timóteo 1:18 ao 20, diz o seguinte: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, meus irmãos, não façam frutos, não façam obras que te levem à condenação.
e vocês sejam entregues a Satanás. Sejam frutos bons por dentro e por fora, tá bom? Sejam pessoas restauradas por dentro e por fora. João 15, 1,17. Estou finalizando. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem a lança e jogam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior mandamento do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires a meu Pai, vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Então, meus irmãos, aqui fica muito claro, né? Quem é a videira verdadeira, quem são os ramos verdadeiros e quem gera frutos. Aquele que não gerar frutos na videira será arrancado e jogado fora no fogo. Tá bom, irmãos? Estejamos nós na videira verdadeira, que é Yeshua HaMashiach, que é Cristo Jesus. Estejamos nós gerando frutos das suas obras, frutos do arrependimento, frutos que comprovem o nosso arrependimento. E o maior mandamento que o Messias deixou para nós é que nos amemos uns aos outros. E amar uns aos outros é exortar, é corrigir, é levar a palavra, é puxar a orelha de vez em quando, é ter compaixão, é ensinar a verdade, é dar exemplo, é repreender quando a pessoa estiver nos caminhos errados, é chamar a atenção, não é só amar, dar abraço, é corrigir, é mostrar a verdade, é trazer para o verdadeiro evangelho, tá bom? Então que nós tenhamos o exemplo do nosso Messias, o exemplo de Paulo, o exemplo dos discípulos, o exemplo do nosso verdadeiro pastor, do nosso mestre, para que nós sejamos aquela vara que dê frutos, aquele ramo que produza frutos, para que o Pai nos limpe sempre e nós venhamos a dar mais fruto, tá bom? E que no dia da grande ira nós sejamos preservados. E a uva, o galho que não der frutos, o galho da videira que não der frutos vai ser arrancado e jogado para o pisar no lagar da ira de Deus. Para finalizar, eu quero ler Apocalipse 22, 1-6. É muito linda essa passagem aqui. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado dos rios, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são puras e verdadeiras.
Irmãos, eu finalizo com essa passagem de Apocalipse, tá bom? É uma passagem linda que nos dá esperança, que nos mantém firmes, que nós sabemos que existe um reino, que existe uma promessa e que nós devemos perseverar até o fim. E, irmãos, produzam frutos que provem o seu arrependimento. Fiquem na paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Assim seja, meus irmãos. Amém.